Meus irmãos, hoje nós começaremos uma nova série de exposições, agora no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós estamos vindo de uma série de exposições no livro de Ageu, um livro difícil de achar, e esse aqui é facinho de achar, é só ir lá no comecinho. Inclusive o nome da série é O Começo do Começo. Nessa série nós não exporemos o livro todo. A pretensão é que se faça a exposição do livro todo em doses fragmentadas. Nós vamos do capítulo 1 nesta série até o capítulo 6 e depois voltaremos talvez até o final do ano com mais uma série em Gênesis. Mas essa série dará aí pelo menos uns 10 sermões, acredito eu. Hoje nós vamos, além de ler o primeiro livro da Bíblia, ler o primeiro verso da Bíblia, e apenas ele. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Oremos. Ó Senhor, nós estamos diante de uma porção tão pequena da Tua palavra, Senhor, mas que carrega tantas e profundas verdades. Nós rogamos que o Teu Espírito nos ilumine, Senhor, para que, contemplando essas verdades, nós reconheçamos mais ainda, Senhor, o quão poderoso, glorioso Tu és. Ó Senhor, que os nossos olhos sejam nesta noite abertos pelo Teu Espírito Santo, para que essa pequena porção comunique verdades eternas ao nosso coração, Senhor, que é tão fadado ao fracasso e entregue, Senhor, às pressões deste mundo quebrado. Ó Senhor, nós trazemos à memória nesta noite o fato de que o Senhor criou este mundo perfeito. E com isso, o Senhor desejou ensinar a nós ao registrar na Tua palavra, Senhor. Ensinar que pelo Teu poder as coisas foram criadas. Mas, além disso, Senhor, há tantos outros ensinamentos que nós carecemos de ouvir, que podem, Senhor, surtir desta palavra abençoada, Senhor, que é o começo de Gênesis. Nós rogamos, então, que o Teu Espírito abra os nossos ouvidos para darmos atenção, Senhor, a estas coisas reverentemente e obedecermos a Tua palavra, a fim de que sejamos mais fiéis do que outrora fomos. Nós rogamos que a Tua boa mão nos dirija, Senhor, que o Senhor console aqueles que estão abatidos, fortaleça aqueles que estão fracos, Senhor, corrija aqueles que estão obstinados e que em tudo isso o nosso Senhor Jesus Cristo receba a glória, porque é assim que Tu desejastes, Deus triuno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você acha que alguém pode ser condenado por não crer em Deus? Essa não é uma resposta tão difícil. Na verdade, a própria Escritura diz que é tolo, é insensato aquele que diz em seu coração não a Deus. A Escritura também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, obviamente, sim, pessoas que não creem em Deus são condenáveis. Mas o que nós não percebemos bem, meus irmãos, é que não basta não crer em Deus para ser condenável. Há outras coisas que fazem os homens condenáveis. Por exemplo, crer em Deus de maneira errada também torna as pessoas condenáveis. Há muitas pessoas no mundo que afirmam crer e confiar em Deus, mas cada uma delas projeta para si mesmo um Deus particular, que tem a ver com a concepção de mundo que ela tem. Deus é quem criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas o homem caído, obstinado que é, cria e desenvolve o hábito de fazer para si um Deus segundo a sua própria imagem. Estes também são condenáveis. O mundo cristão atual, meus irmãos, pretendem e tentam domesticar a Deus, tanto é que vários dos evangélicos modernos apresentam concepções muito destoantes acerca de quem é Deus. Mas o Deus verdadeiro, de forma alguma, é moldado pelo homem, porque Ele é o Senhor.
E como Senhor, esse Deus é o Deus que controla o universo que Ele mesmo criou e garante a entrada daqueles que nele creem no seu reino eterno. Deus, meus queridos, é aquele que se revelou no espaço e no tempo, e Ele fez isso criando um espaço e um tempo para se revelar. Por isso esse Deus não pode ser domesticado, esse Deus não pode ser manufaturado, Ele não pode ser moldado à nossa própria imagem. É exatamente por isso que Gênesis é escrito. Mas para quem Gênesis é escrito? Gênesis é escrito para aquele grupo que saiu do Egito e que talvez está mais próximo de entrar na terra prometida. E as intenções do autor sagrado podem aqui, meus irmãos, serem apresentadas de duas formas. A primeira delas é que o autor pretendia mostrar que Israel era o escolhido de Deus, o verdadeiro descendente de Abraão, portanto, herdeiros da promessa e pessoas que estavam em uma relação pactual com Deus. É exatamente por isso que o livro de Gênesis é estruturado com base nas gerações. Geração de Adão, geração de Abraão, geração de Isaac, geração de Jacó. É assim que o livro todo é estruturado. Mas em segundo lugar, talvez o que seja mais importante para nós, em virtude do texto que será exposto, é que o autor de Gênesis pretendia encorajar esses israelitas que entrariam na terra prometida. Porque embora eles houvessem saído do Egito pela mão poderosa de Deus, eles teriam que tomar posse da terra que o Senhor Deus lhes daria. Mas como esse povo fraco, que sequer tem uma terra, poderia tomar posse de outras terras? Nós sabemos pela história bíblica que muitos dos judeus foram nesse período desencorajados, porque os povos das terras eram altos, eram fortes, eram poderosos. Mas então, o autor de Gênesis, de acordo com a tradição cristã mais antiga, Moisés, escreve mostrando para eles: o Deus com quem vocês estão em uma aliança é o Criador e o sustentador do universo. Tudo está debaixo da sua soberania. Os 2 primeiros capítulos, então, de Gênesis mostram-nos, meus irmãos, a criação em um estado perfeito. Talvez você pense, mas essa não é a nossa realidade, como que isso vai comunicar a nós? Lembre bem, embora o texto refere-se a um estado pré-queda, antes do lapso, um estado de criação perfeita, o texto foi escrito primeiramente para pessoas que já viviam num mundo caído. Um povo que sofria as consequências do pecado. E por que, irmãos? Porque Gênesis não tem a pretensão de nos apresentar a vários das personagens que ali aparecem. Há um autor principal em Gênesis, e se nós soubermos quem é esse autor principal, então as coisas se tornam mais claras. O livro não diz respeito a nós, embora reflita e refira-se à história da humanidade. O livro diz respeito ao Criador, a Deus, que é o Senhor de tudo e, portanto, o ator principal dessa narrativa extensa. Deus, que é o Senhor de tudo, é o ator principal. O Senhor de tudo, inclusive, é o tema do sermão desta noite. Esse Deus, que é o Senhor de tudo, resolveu, por um ato da sua vontade santa, revelar-se no tempo e espaço que Ele mesmo criou. E qual será, então, a lição mais importante que nós podemos aprender deste único verso que nós veremos e conversaremos por um tempo relativamente longo? Nós devemos aprender, irmãos, na exposição desse versinho de nada, que é o primeiro verso da Escritura, que o Deus Criador governa e sustenta o universo de acordo com a sua vontade e intervém na criação a fim de cumprir suas promessas. Vou repetir. O Deus Criador governa e sustenta o universo de acordo com sua vontade e intervém na criação a fim de cumprir as suas promessas. Nós vamos falar basicamente sobre quem Deus é. Mas, embora falemos de várias coisas que dizem respeito a quem é o nosso Deus, nós vamos partir de 2 pontos específicos que envolvem o senhorio do Deus triuno. O primeiro ponto é que esse Deus que nós vemos em Gênesis 1:1 é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. E o que isso significa?
É o que nós veremos agora. O primeiro verso da Bíblia, irmãos, dá uma informação sumária. Isso significa que é um resumo das partes subsequentes. O verso primeiro é um resumo dos versos de 1:2 até 2:24. Portanto, 1:1 é um resumo sumário daquilo que foi feito. A criação está sendo narrada aqui em 1:1 como sendo completa. Depois, do verso 2 em seguida, ele passará a falar acerca de como Deus criou. A frase, criou Deus os céus e a terra, portanto, é um resumo da criação de todo o universo. Deus criou os céus e a terra, e com isso inclui os animais, os anjos, os homens e todas as coisas que Deus criou nos 7 dias da criação. Não há, por isso, irmãos, um hiato temporal entre o verso 1 e o verso 2, tá? Não há. Este é um resumo daquilo que Deus fará nos outros dias. Não há um hiato. Há quem diga que Deus criou os céus e a terra e depois se passou milhares de anos e ele voltou a criar, com base nessa concepção de que o primeiro verso, e entre o primeiro verso e o segundo, haveria um hiato. Não há um hiato aqui. Essa primeira palavra que a Escritura começa, no princípio, ela parece bastante simples, mas na verdade, meus irmãos, ela está carregada de muitas informações que estão implícitas. Quando nós falamos princípio, isso naturalmente remete ao começo. Mas o que normalmente vem à nossa mente é o que havia antes disso então. Uma das perguntas mais sinceras que alguém pode fazer, e uma criança geralmente a faz, é: mas e Deus, de onde veio? Essa é a pergunta que as crianças fazem. E elas fazem assim porque, como nós adultos, elas estão submetidas ao tempo, que é para nós um Senhor. Nós não conseguimos ir além do tempo. O tempo nos controla, nós veremos. Mas Deus não, irmãos. Deus não existe no tempo. Deus é o Criador do tempo. Por isso não é verdade que não havia nada antes do princípio. Ora, havia Deus antes do princípio. Embora não houvesse matéria, havia Deus e Deus era tudo que havia. E isso bastava. Esse raciocínio é importante porque estabelece a distinção que há entre nós, criaturas, e Deus, o Criador. A criação não é eterna, o universo não é eterno, não é infinito. Nada criado o é. É exatamente por isso que até mesmo o tempo é uma criação de Deus. Criação tal que escolheu Deus que subjugasse as suas criações. Então, a primeira palavra da Bíblia manifesta, na verdade, que Deus é anterior ao tempo, porque se Ele criou no princípio, necessariamente Ele tem que vir antes. Então, Deus é o Criador do tempo, por isso, Ele é o Senhor do tempo. É difícil, irmãos, que nós entendamos isso perfeitamente, porque nós vivemos numa realidade temporal. Nós estamos escravizados ao tempo e não conseguimos lutar contra o tempo. O tempo realmente nos controla. Você não consegue, embora gostaria de controlar o seu envelhecimento, mas não dá. Você não consegue determinar a hora da sua partida ou da partida dos seus queridos. Você não consegue determinar o tempo de avanço ou de retrocesso de uma doença. Você não consegue ir contra o tempo, não consegue fazer as coisas mais do que o tempo que te é dado. Você só tem 24 horas por dia e não consegue trabalhar as 24 horas. Não consegue fazer uma série de coisas nas 24 horas. Você planeja a sua semana e você falha porque você não consegue fazer tudo que você gostaria de fazer na sua semana. Mas o Deus que é antes de tudo, não é assim. Ele é o Senhor do tempo. Mas ao colocar então a sua criação no tempo, Deus mostrou que nós somos seres limitados. Ele é ilimitado, nós não. Como nós veremos à frente, em outros sermões, Deus criou inclusive dia e noite. Ele fez um lumiar para governar um dia e outro para governar a noite. Obviamente se entende disso que o homem deveria dormir à noite e trabalhar durante o dia, porque trabalho também é pré-queda, irmãos. Mas Deus, o Criador, não dorme, não se cansa, Ele vigia o tempo todo, porque Ele não é limitado pelo tempo. O Deus que é Senhor do tempo é eterno, mas Ele escolheu se revelar no tempo. Por isso Ele disse, através da sua palavra,
no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse Deus é o Deus que controla o tempo. Controla tanto o tempo, irmãos, que ele estabeleceu um dia de descanso com base nessa autoridade. Ele abençoou e santificou o sétimo dia, diz o capítulo 2, verso 3 de Gênesis. E diz lá o texto que ele descansou. Mas ora, Deus não cansa. Descansar para Deus é simplesmente ter interrompido ou ter terminado o ato criador. Não é que Deus estava cansado, porque o Senhor do tempo é incansável. Até porque no princípio Deus criou o tempo. Mas como criador do tempo, ele sabia que a sua criação mais tarde precisaria de redenção. Perceba, irmãos, se ele é eterno e é o criador do tempo, ele já cria tendo tudo planejado. Ele sabia que a sua criação precisaria de redenção. E antes do princípio ser princípio, isso já estava estabelecido. O Evangelho de João diz no primeiro verso, no princípio era o verbo, e João está citando exatamente o que o autor de Gênesis cita aqui. Talvez você seja um conhecedor da Bíblia e diga assim, não, mas aí está escrito no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. Como nós sabemos se a tradução bate mesmo? Bom, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduziu a expressão no princípio, que é a expressão bereshit no hebraico, como idêntica a o que aparece em João 1:1. Então, João, com a mentalidade judaica, está usando a mesma mentalidade para dizer que Cristo estava no princípio com Deus e ele era Deus. Ele, inclusive, Cristo é por meio de quem o Pai cria tudo o que cria. Mas, obviamente, esse também é um assunto para outro sermão. Por ora, gostaria que vocês entendessem mais um pouco e ficassem comigo mais um pouco sobre essa questão relacionada ao tempo. Irmãos, aquele que estava no princípio, que criou, não era submetido ao tempo. Ele entrou na esfera das criaturas, mas não apenas na esfera das criaturas. Ele entrou na esfera da limitação temporal. O Evangelho de João diz que o verbo que estava no princípio se fez carne e habitou entre nós. Você consegue imaginar o que é o Senhor do tempo se fazendo carne e se submetendo ao tempo em uma condição desfavorável? O Deus que não cresce, porque ele é eterno, precisou crescer. O Deus que não cansa, cansou. O Deus que está fora do tempo, precisou esperar e aguardar o tempo passar. Mas daí talvez você se pergunte, mas então será que nesse momento ele deixou de ser o Senhor do tempo? Claro que não. Lembre-se, irmãos, o próprio Cristo disse que era o Senhor do sábado, e essa afirmação aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esta afirmação de que o Filho do Homem é, portanto, o Senhor do sábado e, portanto, o Senhor do tempo, significa, na verdade, que Cristo está dizendo de si mesmo que Ele é Deus. Porque que homem pode ser o Senhor do sábado, se não for este o Senhor do tempo? Mas Cristo é o Senhor do tempo, porque o Deus Trino é o Senhor do tempo. E talvez você esteja perguntando, mas o que isso tem a ver com o relato da criação? Irmãos, o relato da criação não nos foi dado, pelo menos não num primeiro momento, para que nós façamos ciência ou filosofia. Ele nos foi dado para que nós façamos teologia. Porque o Deus que é antes do tempo, criou o tempo para nos lembrar da nossa limitação, e como Ele é antes de tudo, Ele planejou a nossa salvação antes mesmo de criar. E isso já tinha a ver com mostrar que Ele podia nos livrar dos efeitos da queda, porque Ele era o Deus Criador. O Deus que criou no princípio é o Deus que planejou a salvação antes do princípio. Esse é o nosso Deus. É por isso que esse texto servia para os israelitas como um texto que deveria evocar neles esperança. Esperança porque Deus lhes daria aquilo que prometeu no tempo certo, porque Ele é o Criador do tempo. O povo de Israel andou 40 anos no deserto e Deus fez com que eles andassem 40 anos no deserto, porque Deus é o Senhor do tempo.
Deus disse que o povo ficaria no Egito escravizado por 400 anos, e foi exatamente o que aconteceu, porque Deus é o Senhor do tempo. Irmãos, o relógio de Deus não está atrasado, Ele faz tudo o que faz no tempo apropriado, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele não vai errar. Ele não vai errar. Assim como Ele não errou na redenção, Ele enviou Cristo, o Filho de Deus, no tempo correto, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Irmãos, nós podemos descansar, porque Deus sabe o que fazer no tempo certo, porque Ele é o Senhor do tempo. Você pode passar por situações diversas, por aflições diversas, que o tempo parece andar mais curto, mas ele não anda. Ele anda do jeito que Deus quer que ande. Esteja você sofrendo ou esteja você em alegria. Aquele que criou o universo no tempo apropriado, estabeleceu o tempo, também estabeleceu o tempo com que nós vivamos, o tempo que nós devemos andar neste mundo. Nada vai acontecer fora do controle do tempo que Deus estabeleceu. O relógio de Deus não atrasa, ele é pontual, porque Ele é o Senhor do tempo. O tempo, irmãos, é também, obviamente, uma criação de Deus, mas não é uma criação material. É por isso que eu fiz uma distinção entre tempo e criação. O nosso primeiro ponto de partida foi que o Senhor Deus é o Senhor do tempo. O segundo ponto de partida, agora, é que o nosso Deus é o Senhor da criação. Na primeira parte, nós tratamos diretamente sobre o tempo, mas agora nós vamos tratar mais sobre o Criador. Note, sobre o Criador, não sobre a criação. O texto diz que Deus criou os céus e a terra. Eu já mencionei que essa frase céus e terra significa a totalidade da criação. O universo com seus habitantes foram então criados por Deus. No verso 2, que será a parte da próxima exposição na semana que vem, o texto então menciona como que Deus fez as coisas que fez, como que Ele agiu no ato criador, como Ele fez isso. Mas o verso 1 mantém o foco no sujeito que cria. Deus é o Criador. O texto está enfatizando o sujeito mais do que o ato. Mas o ato também é importante, porque o ato revela quem Deus é. Deus é exatamente aquele a quem nós chamamos de o Criador. O ato criador de Deus em Gênesis 1:1 tem sido interpretado pelos teólogos de todos os tempos como creatio ex nihilo. Esse conceito é o conceito de Deus ter criado do nada. Pretende afirmar que Deus não precisou de uma matéria existente para criar as coisas. Deus criou do nada. Não havia, obviamente, matéria pré-existente, irmãos, porque os versos subsequentes vão deixar isso claro. Deus cria pelo poder da sua palavra. Ele fala e as coisas vêm à existência. Deus falou e a luz apareceu. Deus falou e houve céus e terra. Quando Deus fala, as coisas aparecem. Não há matéria pré-existente, porque senão essa matéria seria Deus. O Senhor, que é o Senhor do tempo, também é o Senhor da criação, porque Ele não precisa de matéria pré-existente. Ele cria exatamente do nada. O fato, irmãos, de Deus ser o Criador, estabelece para nós uma coisa extremamente básica. Deus é Deus. Isso parece e é básico, mas normalmente nós nos esquecemos da posição que isso concede a Deus. Se Ele é o Criador, Ele é, portanto, aquele que detém todo o direito da nossa vida e de tudo aquilo que nós experimentamos neste mundo. Lembra que quando Deus envia Moisés, ou na verdade antes de Deus enviar Moisés, que é um israelita, ele vai defender um judeu e ele mata um egípcio. Depois, no outro dia, ele vem para ser o juiz de uma briga entre dois judeus. E os judeus dizem para ele assim: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quem que te pôs? Quem que é você para falar? Mas perceba que isso não pode ser dito acerca de Deus, porque o Deus que criou tudo é Senhor de tudo, portanto tem o direito absoluto sobre tudo e todos. Esse é um Deus que poderia ser um déspota por direito. Ele poderia, irmãos, ele poderia ser um autoritário, um carrasco por direito, porque Ele é realmente o dono de tudo.
Ele é o Senhor de tudo. Mas embora Ele pudesse ser um déspota por direito, Ele é na verdade gracioso, amoroso, santo e justo por natureza. Esse Deus que é poderoso, que é o Criador e portanto o dono de tudo, é um Deus gracioso. Um Deus que condescende às suas criaturas. Um Deus que se importa com as suas criaturas. E se Ele é um Deus que se importa, então a ideia de que Deus é como um relojoeiro que criou o universo e deixou ele funcionando sem intervir é falsa. Deus não fez assim. Mas mais do que acreditar nisso é agir de acordo com isso, irmãos. E nós agimos quando nós tememos que o mundo à nossa volta desmorone ou que catástrofes aconteçam na nossa vida. Se Deus é o Criador, Ele é também o sustentador. Se Ele intervém na história, isso significa que nós estamos protegidos mesmo que catástrofes aconteçam. Porque Ele é o Senhor da história. E a criação é o reino pelo qual Deus quis se revelar. Obviamente, nós devemos tratar essa criação com respeito, amor e cuidado. Mas se o nosso Deus é o Criador, por que a gente deve temer a desordem? Nós tememos a desordem. Porque às vezes nós agimos como deístas, que é o nome que se dá a essa ideia de que Deus criou o mundo e colocou ele lá para funcionar e não interage mais com as suas criaturas. Nós agimos como cristãos deístas às vezes, irmãos. Nós tememos que a desordem nos atinja, como se a desordem tivesse a par do cuidado e da soberania do Criador. Ele é o dono de tudo. Talvez você diga, pastor, mas sabe o que é? Foi o homem que estragou todas as coisas. Sim, obviamente, fomos nós que estragamos todas as coisas. Mas pense comigo, o fato de nós termos estragado todas as coisas significa que Deus deixou de ser quem Ele é? Ele é o Criador, portanto, o sustentador de tudo. Irmãos, nenhum estrago que nós fizermos impedirá Deus de deter todo o controle e de intervir como Ele bem entende. O Criador dos céus e da terra é o Senhor dos céus e da terra e governa os céus e a terra, mesmo quando há caos. Nós veremos isso no verso 2, na semana que vem. Alguém pode pensar, não, mas tamanha foi a rebeldia do homem que Deus deve ter deixado o homem por conta. Isso também é um equívoco. É um equívoco porque o Senhor da criação também é o Senhor do tempo. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando Deus cria, e a gente está falando aqui do ato criador, Ele já sabia ou não, como Criador do tempo, que o homem ia se rebelar contra Ele? É claro que Ele sabia. O plano, inclusive, estava montado em cima disso. Deus não se surpreendeu. Surpresa é produto do sentimento de quem não conhece o tempo. Mas a gente não pode surpreender o Deus Trino, porque Ele conhece tudo. Então o seu plano já estava em ação. Além disso, irmãos, a queda não mudou o plano de Deus. Perceba bem, a queda muda a criação, mas não pode mudar o Criador. A queda mudou a criação, mas não pode mudar o Criador. O Criador continua sendo soberano, poderoso, justo, santo, amoroso, mesmo que a criação passe a ser rebelde. Mesmo que a criação passou a ser rebelde. Um detalhe a mais nesse texto, acerca do nosso Deus, irmãos, é que o texto diz que Deus é quem criou. E há várias palavras no Antigo Testamento para Deus. Aqui é usada a expressão ou o substantivo Elohim, que é uma expressão bastante comum. Essa é uma forma de plural. Elohim é sempre plural. À luz desse texto isolado, nós não podemos dizer que a intenção do autor aqui era fazer uma referência à Trindade. Mas se nós interpretarmos esse texto com base em outros textos da Escritura, por exemplo, em Gênesis 1, 26, que diz, façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, então faz sentido pensarmos que a referência aqui é ao Deus Trino. Porque façamos lá em 1, 26 é plural. Nós façamos
tá? Mas se nós formos além e observarmos também o Novo Testamento, nós perceberemos, irmãos, que além de João ter dito que o verbo estava no princípio com Deus, o que é também um texto prova para entendermos que aqui é a Trindade que está atuando, nós também veremos outros textos como textos que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve aos Colossenses, lá em Colossenses 1, 16 e 17, dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, o texto está falando de Jesus Cristo. Tudo subsiste nele, ele é antes de todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, à luz da Escritura como um todo, o Deus Criador é uma triunidade de pessoas. Deus é 3 pessoas e isso sempre foi uma realidade desde toda a eternidade. Você pode notar que no verso 2 o Espírito também é mencionado. E note, irmãos, como não poderia ser diferente. Antes do princípio, havia Deus. E Deus precisa ser pessoal. Porque um Deus pessoal, somente um Deus pessoal poderia criar uma criatura pessoal. Se concluíssemos que não há Deus e que no universo houve só matéria eterna impessoal, então a lógica não bate, porque como matéria impessoal poderia criar um Deus ou poderia criar um homem pessoal? Não se pode criar com matéria impessoal, algo pessoal. Só um Deus pessoal poderia criar uma criatura pessoal, que é relacional. Mas como Deus seria pessoal se ele não existisse em uma triunidade de pessoas? Não há pessoalidade fora do múltiplo, e não há Deus fora do uno. Eu sei que isso a princípio pode parecer filosófico, mas é exatamente, irmãos, o que a Escritura ensina sobre o Deus Trino, que é um Deus pessoal, uma comunidade trina de pessoas. Por isso ele cria um ser pessoal como nós, que carece e precisa das relações. Só um Criador pessoal poderia dar existência a uma criatura pessoal. Se o mundo fosse produto de uma explosão que resultou de matéria impessoal, o mundo só poderia ter objetos inanimados e não seres impessoais. Mas o fato de Deus ser trino, irmãos, também demonstra uma coisa a mais. Que Deus não criou o homem porque ele tinha uma necessidade relacional. Deus é pleno, sempre foi e sempre será. Ele criou por amor e graça como um ato da sua vontade soberana, porque ele quis compartilhar a beleza de sua majestade com as suas criaturas. Ele desejou ser o deleite para elas e amá-las. É isso que ele desejou. Mas ele não tinha necessidade de criar. Isso foi um ato soberano da sua vontade. A criação em Gênesis, ela é descrita, irmãos, como um ato pactual. Por quê? Porque nos tratados de aliança do Antigo Oriente constavam as descrições dos feitos do rei sucerano, o rei poderoso, que é o soberano. Gênesis foi entregue primeiro, como nós vimos, ao povo que saiu do Egito. E esse é o povo que está em uma aliança com Deus lá no Sinai. Moisés está entregando ali o Gênesis também para eles. Porque essa é uma descrição do caráter de quem é o rei, a quem eles devem prestar contas. É por isso que a criação é uma lembrança de que Deus intervém na criação porque Ele é o Senhor dela. Isso significa, queridos, que Deus não está à parte dos acontecimentos, deixando o mundo funcionar sozinho. O Deus que cria é o Deus que intervém. Porque ele criou com um propósito de se relacionar, porque ele é um ser relacional. Ele nos fez participar do conhecimento de cada uma das pessoas da Trindade na sua revelação. Ele criou com um propósito geral de redimir e de revelar-se. Mas isso significa que
que mais do que apenas ser um poderoso Criador, Ele tem interesse nas suas criaturas. Irmãos, eu estou dizendo que um Deus transcendente, que não precisa de nós, tem interesse na sua criação. Mas se isso é pouco para você, então eu quero dizer que mais do que isso, Deus tem interesse nas tuas ações pessoalmente. Deus tem interesse particular em cada uma das suas criaturas. É por isso que Ele interfere na criação. É por isso que nós precisamos crer que o Deus que criou é o Deus que interfere na nossa vida em particular. Esse Deus é o Deus que continua tendo poder para mudar as coisas. E Ele fará isso sempre quando Ele achar melhor. É por isso que Ele redimiu, irmãos. A criação é descrita para que nós saibamos que Deus teve prazer em criar e Ele também tem prazer em restaurar aqueles que Ele criou para a sua própria glória. Esse Deus não é só um Deus poderoso, Ele é um Deus amável. Ele tem prazer em restaurar-nos, porque Ele nos criou sabendo o que ia acontecer, mas Ele escolheu um grupo para restaurar definitivamente. Vocês notaram que a criação e a redenção foram sempre associadas, e biblicamente, irmãos, elas não podem ser separadas. A criação é descrita em Gênesis para que nós saibamos quem é o Deus que nós servimos e adoramos. Mas a criação é descrita também no Novo Testamento, como prova de que Deus ainda está envolvido com as suas criaturas. Esse Deus que transcende a nossa capacidade de compreensão, pelo menos plenamente, está vivendo conosco, irmãos. Ele é um Deus que se faz presente no nosso meio, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. E essa habitação do Espírito de Deus em nós é um ato da recriação de Deus. Ou seja, Deus está revertendo os efeitos da queda. Aquilo que nós destruímos, Ele está agora refazendo. A criação é descrita em Gênesis para nos mostrar um pouquinho do que Ele promete quando as coisas forem completamente restauradas. Mas era descrita no Novo Testamento para mostrar que o Deus que nos criou é o Deus que nos redimiu. O Deus que criou, portanto, criou para a glória de Cristo. E o Cristo que redimiu para a glória de Deus. O Deus Trino é exaltado por cada um de nós quando nós reconhecemos que Ele é o Criador e o Redentor. Como disse Paulo, meus irmãos, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. No começo do sermão eu mencionei a vocês que aqueles que não creem em Deus são condenáveis. Mas também demonstrei e falei que aqueles que creem de maneira errada também estão numa situação não muito confortável, porque eles fazem um Deus de acordo com a sua própria imagem. O relato da criação, então, tem o propósito de nos mostrar Deus e as suas obras. Por isso, majoritariamente, nós nos concentramos em Deus. E Deus é o Deus que é o Senhor do tempo e o Senhor da criação. É o Deus que começou a história e o Deus que vai terminar a história. É o Deus que iniciou a história com perfeição e permitiu que o homem destruísse a criação. Mas é o Deus que prometeu que vai haver novo céu e uma nova terra. E se nós realmente confiarmos nesse Deus que é Senhor do tempo e Senhor da criação, nós não precisamos temer as coisas que acontecem, irmãos. Nós não precisamos temer o que vai acontecer no futuro. Nós só precisamos reconhecer que Deus que criou é o Deus que continua sustentando a sua criação. Porque Ele é o Senhor da criação e o Senhor do tempo, nada acontece fora da sua soberania. Inclusive as coisas ruins que acontecem conosco. Esse que é o Senhor do tempo e o Senhor da criação nos prometeu vida eterna. E nada que nos aconteça, nada impedirá a Deus de nos levar até lá. Porque o Deus que tem poder para criar, falando e sustentar o tempo e controlar o tempo e ser o criador do tempo, é o Deus que garante o nosso futuro.
Essa visão de Deus, irmãos, nos leva a adorá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Pois, como Criador, Ele poderia e teria direito de nos abandonar e nos levar para o inferno. Ele poderia fazer isso. Mas como é da sua natureza redimir, Ele escolhe nos acolher. Ele escolhe se revelar a nós. Ele escolhe deixar um livro para mostrar quem Ele é e qual é o seu poder. E Ele faz isso, irmãos. Ele faz isso para que a gente confie nele, por causa de quem Ele é e do que Ele faz. E mais do que crer em Deus, nós precisamos adorá-lo, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Porque, de novo, como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, nós nos reunimos aqui neste lugar para adorar o Teu nome como Teu povo, Senhor. Povo criado e redimido pelo Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, surta efeito no coração deste povo, a fim de que, conhecendo mais a beleza dos Teus atributos, nós Te adoremos mais e melhor. Que tudo, Senhor, seja para a Tua glória na nossa vida. Nós Te bendizemos, Senhor, sabendo que Tu és poderoso para nos sustentar no tempo e no espaço, porque Tu és o Criador de todas as coisas. Que o Teu nome, Senhor, o Teu nome receba a glória hoje e para sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito e que a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o princípio, o fim, seja com todos, em nome de Cristo. Amém.